Olá, você está no Escrituras Plus, seja muito bem-vindo. Esse canal é meu, é seu, é nosso. E antes de nós começarmos o nosso conteúdo, eu quero pedir para você que acompanha os nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós estamos pertinho de alcançar 6.000 inscritos e eu conto com a sua colaboração para isso. Hoje nós queremos começar uma série de vídeos sobre os grandes vultos da história cristã. E nós vamos falar sobre alguns personagens, não necessariamente numa sequência temporal, mas falar quem foi ele, onde ele viveu, como ele exerceu o ministério dele. Bom, para começar, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Jerônimo Savonarola. E ele foi um precursor da Reforma, também chamado por alguns historiadores como um pré-reformador. Então, algumas coisas que nós precisamos entender para a gente começar a falar sobre isso. Ainda não tinha uma separação entre igreja romana e a igreja reformada, evangélica, ou qualquer outro termo que nós poderíamos usar aqui nesse momento. E Savonarola foi um personagem que se aprofundou muito na questão bíblica, na pregação e na vida de oração. Ele viveu de 1400, ele viveu de 1452 até 1498. Ele foi um grande pregador. Ele exerceu boa parte do ministério dele em Florença. E as multidões iam até lá para ouvi-lo, de tão grande pregador que ele era. Os temas da sua pregação era contra o vício, o crime e a corrupção dentro da própria igreja. O que aconteceu? Quando ele entrou no ministério, ele começou a perceber que a sociedade dele estava muito corrupta, estava muito longe da Bíblia, com padrões completamente distantes dos valores da palavra de Deus. E ele começa a pregar contra isso. E ele prega contra o Papa, ele prega contra o regente de Florença, ele prega contra a sociedade, e ele continua a ter pregações firmes, vigorosas, porém bíblicas, para que o povo voltasse a uma vida de santidade. Em decorrência disso, o povo começou primeiro rejeitando, tanto que num determinado momento da vida do Jerônimo, ele precisou abandonar o ministério da pregação, porque as pessoas não iam para ouvi-lo, mas ele recebeu um chamado de Deus para ele voltar à pregação enquanto ele conversava com uma freira, e daí ele retorna, e conforme ele ia pregando, as pessoas começavam a perceber o quão mal e o quão pecaminosos eles estavam e queriam abandonar os seus pecados. E daí eles começaram a abandonar as fantasias de carnaval. Lembra, Florença é uma cidade na Itália e o carnaval surge ali muito forte. Então o carnaval é a festa da carne. Então as pessoas, ouvindo a pregação, decidem abandonar suas fantasias de carnaval, abandonar os seus livros de leituras obscenas, abandonar o seu maltrato com as pessoas, para viver cada vez mais uma proximidade com a palavra de Deus e com os valores de Deus. Então, o impacto da pregação do Jerônimo Savonarola alcançou várias e várias pessoas que mudaram as suas vidas. Algo que marcava profundamente o Jerônimo era o tempo que ele dedicava em oração. Era fácil encontrá-lo de joelhos na igreja, orando 4, 5 horas seguidas. Em alguns casos, ele passava a noite em oração. Então, era uma prática costumeira. Bom, como ele lidava com a igreja tinha biblioteca, aonde ele lecionava tinha biblioteca, mas conforme o tempo foi passando, ele foi abandonando leituras, livros como esses, e ficando cada vez mais com a Bíblia, e usando simplesmente a Bíblia. Tanto que a Bíblia que ele usava era cheia de estudos que ele ia marcando na lateral da Bíblia. Eu sei que você faz isso também nos dias de hoje. Quando as pessoas ouviam a pregação do Jerônimo, elas saíam da igreja atordoadas, quando elas não ficavam lá chorando copiosamente por causa dos seus pecados. Então era uma mensagem cheia da presença de Deus, do Espírito Santo, e querendo levar o povo à santidade e mudar a sociedade na qual
eles estavam vivendo. Só uma aplicação muito simples para nós, uma pregação vigorosa e firme da Escritura pode levar a uma mudança social, sim. A pregação do Jerônimo, e ele foi ficando tão famoso que as pessoas começavam a esperar a igreja abrir desde a meia-noite e passavam a noite inteira esperando a igreja abrir para que eles pudessem participar do momento de ministração do Jerônimo. Como nós já mencionamos, ele pregava contra o governante, o regente, ele pregava contra o Papa, ele pregava contra a sociedade mundana, e isso começou a gerar inimigos, perseguições, ameaças. Teve uma época em que ele profetizou que o regente morreria e o Papa morreria e coisas mudariam dentro de um ano. Verdadeiramente o regente morreu e outras coisas também se cumpriram na profecia que ele fez. Mas antes do regente morrer, esse regente era chamado de Lourenço Médici. Ele tentou barganhar com Jerônimo, ele tentou conquistar, ele tentou dar dinheiro, dar status para o Jerônimo, mas ele não abandonou a pregação da sã doutrina. Apesar dele continuar firmado em vários pontos do catolicismo, ele entendia o ponto central da Bíblia como santidade e uma sociedade, um povo que deveria viver assim. Ele contratou o Frei Mariano para pregar contra o Jerônimo. Só que o Frei Mariano, com toda a sua eloquência, não conseguiu cativar o povo e o povo continuava ouvindo Jerônimo Savonarola. No ano de 1492, depois de um tempo de perseguição, um tempo de crítica, Jerônimo foi excomungado e foi enviado para a fogueira pelo Papa. E ele morreu assim. O que marca Jerônimo? Uma profunda vida devocional, oração, jejum, leitura bíblica e uma pregação vigorosa da Bíblia e da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, nos ajuda a espalhar a Palavra de Deus aqui pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Forte abraço, Deus te abençoe.